abra sua Bíblia junto comigo. Graças a Deus, depois de mim, é a Angel. Que eu vou dar uma rasgadinha e depois ela vai dar uma costuradinha, tá bom? Então, estamos aliviadas com isso. Amém? Abra sua Bíblia, Isaías 43, 18 e 19. Esqueçam o que se foi. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo. Aleluia. Agora você pode ir para Isaías 54, 2 a 3. Isaías 54, do 2 ao 3. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoe as cidades assoladas. Aleluia. O último versículo para a introdução da nossa mensagem está em Mateus 9, 16, 17. Mateus 9, 16 a 17, que diz assim: ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo fosse o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho derramará e os odres se estragarão. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e assim ambos ficam conservados. Deus, obrigada pela tua palavra. A tua palavra que ela é viva, que ela é eficaz. A tua palavra que é uma espada afiada, que finca em nós os teus princípios. Obrigada pela tua palavra, porque nós temos liberdade para desfrutar desta palavra, Senhor. Que privilégio. Muito obrigada, Jesus. Nós estamos aqui essa noite porque sabemos que a tua palavra é a tua voz escrita. E sabemos que a tua voz, ela cria todas as coisas. Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz, e isso está sendo gerado e criado até hoje, até que o Senhor venha. Nós sabemos que a tua voz dá destino, a tua voz, Senhor, que ecoa desde o céu sobre a terra, ela muda, ela move todas as coisas. Então essa voz que nós clamamos aqui essa noite, fala conosco em nome do Senhor Jesus, através da tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome do Senhor Jesus. A tua voz, Senhor, ela muda decretos e ela também dá decreto. A tua voz transforma todas as coisas. A tua voz traz alinhamento. A tua voz, Senhor, oh Jesus, fala conosco aqui essa noite, em nome do Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor destrave os ouvidos espirituais, em nome do Senhor Jesus, porque, Senhor, existem mulheres que faz tempo que não conseguem ouvir a tua voz, mas agora nesse momento, e na autoridade do Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor destrave os ouvidos espirituais, para que essa mulher volte a ter sensibilidade ao teu Espírito, ela possa te ouvir essa noite, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Oh Senhor, abre os olhos espirituais, em nome do Senhor Jesus, para que possamos ver a tua glória, para que possamos ver a tua movimentação. Nos faz ser sensíveis aqui essa tarde, Senhor, ao teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Nós repreendemos na autoridade do teu nome toda distração, Senhor, toda intimidação, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ah, Jesus,
Jesus, pode ser hoje. Pode ser hoje que o Senhor vai fazer algo novo na nossa vida. Pode ser hoje, Senhor, que o Senhor vai dar uma palavra e vai nos dar destino. Pode ser hoje, Senhor, que o Senhor vai cessar o lamento. Pode ser hoje que o Senhor vai fazer algo. Mas faz algo em mim, Senhor. Faz algo em mim. Aí onde você estiver, clame comigo. Faz algo em mim, Senhor. Faz algo em mim. Levante as suas mãos. Comece a se render ao céu. Nós nos rendemos aqui essa tarde, Senhor. Oh, Jesus, nos acessa por inteiro, até as áreas que nós não sabemos que precisam ser acessadas, até aqueles lugares que não permitimos que ninguém acesse. O Senhor tem liberdade, nós nos rendemos aqui essa tarde. Tens liberdade para fluir, então flua, Senhor, como um rio. A casa é tua, nós somos tua, tudo é teu, tudo é teu, tudo é para ti, Senhor. Então toma o controle dessa conferência em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. O ambiente está preparado para te receber, Senhor. Fica à vontade, o Senhor está em casa, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu ainda oro assim. Jesus, aqui está a tua noiva, a tua igreja amada. Eu te peço em favor, em graça, que é teu favor imerecido, que o Senhor possa me usar como um canal, Senhor, para transmitir aquilo que o céu quer, Senhor, para essa casa, para essas mulheres, em nome do Senhor Jesus. Eu sei que esse vaso aqui é vulnerável, se quebra em tuas mãos, dos pecadores eu sou maior, eu necessito da tua graça, e eu te peço em nome do Senhor Jesus, pelo teu favor imerecido, que o Senhor me use, mas não permita que eu use o Senhor, por favor, Jesus, não permita que eu use o Senhor para minha vanglória ou glória própria, em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, porque teu é o reino, tu é a honra, tu é a glória, hoje, amanhã e eternamente. Aplauda Jesus. Glória a Deus. O Senhor compartilhou uma palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com vocês. O ano passado, quando eu pisei aqui no Brasil, o Senhor me disse: filha, eu te dou um desfibrilador em tuas mãos, porque você vai encontrar muitas mulheres que estão mortas espiritualmente nos seus chamados, estão mortas espiritualmente na vida mesmo com Deus. E naquele ano onde aprova o Senhor me levar, aquele desfibrilador espiritual, ele foi ativado. Foram tantos testemunhos de tudo que Deus ele fez. E dessa vez o Senhor, quando eu pisei aqui no Brasil, que eu vim em maio, servi ali a minha amiga Cris lá em Criciúma. E quando eu pisei no Brasil, o Senhor me disse: filha, nessa estação agora, você vai falar para mulheres maduras. Então eu acredito que há uma troca de estação, que agora a gente chegou num novo nível. As nossas conferências não vão ser mais apenas de cura da alma, nós vamos falar sobre a profundidade de Cristo. Nós estamos entrando num novo nível e nós precisamos estar prontas para esse novo nível do céu. Então mulheres maduras, elas não têm mimimi. Mulheres maduras, elas entendem o que o céu está falando e elas não têm tempo para parar por tanta coisa pequena. Então nós somos essas mulheres, estamos em construções para essas mulheres e o Senhor está querendo derramar algo novo. Eu não sei aqui em Paulínia, mas pelo que eu acompanho, né, de longe assim, eu sei que Deus ele tem feito coisa linda, Rafa. Todas as vezes que eu lembro sobre a obediência e renúncia, eu sempre falo do testemunho de vocês. Vocês me ensinam muito, você, o pastor André. Então, para mim é uma honra, você sempre terá meu sim. Eu sou tua serva. Obrigada pelo convite, pela honra sempre. É muito bom ver os frutos da obediência na vida de vocês. Que bom. Então, Deus ele tem feito algo novo. Há uma janela de favor do céu aberta, liberada não para só pessoas específicas, mas para mim e para você. E isso é lindo, liberada sobre nós. Deus, ele está fazendo algo novo, como a palavra nos diz. Eu estou fazendo algo novo. Será que você não percebe? Talvez você não está percebendo porque você não está atenta à janela de favor que o céu ele está abrindo.
E ao mesmo tempo, como nós lemos também em Isaías 54, há uma preparação para receber esse novo do céu. Ou seja, se alarga, o céu vai mexer com a sua estrutura para liberar esse algo novo. É ou não é? Ou é só comigo mesmo? Eu me lembro que eu comecei a orar ao Senhor por uma nova unção no semestre passado. E aí, de repente, o céu parece que entendeu pressão. É ou não é? Parece que o céu entendeu pressão e disse, era uma nova unção, não era pressão, sabe? Mas a nova unção, ela vem acompanhada de um tempo de pressão. É o novo, é a estrutura sendo alargada, ficando pronta. Então é necessário nós estarmos atentas ao que o céu ele está fazendo. Então eu não sei qual a estação que você está vivendo na preparação para esse novo sendo algo novo. E nós precisamos estar o quê? Prontas para sermos a habitação desse algo que o Senhor está fazendo. Como diz em Mateus 9, que nós lemos, do 16 ao 17. Ali é muito específico e é sobre aqui que eu quero me ater. A palavra nos diz que o céu ele está fazendo algo novo e é do caráter de Deus liberar um vinho novo sobre nós. E o vinho representa a presença, representa o Espírito, representa a alegria. Tem tantas representações do vinho novo. Deus ele está liberando e é do caráter do Senhor liberar. Eu costumo dizer que o céu não pode ver alguém sedento e quebrantado, que Deus ele fica facinho, ele se derrama, da medida que você se derrama, ele vai se derramando, o Senhor ele fica facinho. Então é do caráter de Deus derramar algo novo sobre as nossas vidas e é isso que o Senhor está fazendo. Mas a grande pergunta é, será que o odre está novo, está pronto? Como Mateus ele diz aqui, Mateus que nós lemos, diz que ninguém pode colocar remendo novo em roupa velha, porque então aquela roupa vai se rasgar. Nem pode colocar o quê? Vinho novo em odres velhos. Porque o odre ele vai se rasgar e vai perder então tanto o vinho quanto o odre. E Deus ele não quer perder nem o vinho, nem o odre que hoje nos nossos dias nos representa. Através desse versículo, representa eu e você, o odre do Senhor. Então, será que você está pronta? Quem quer viver um novo tempo de Deus? Todo mundo quer, né? E quem quer permitir que Deus faça algo novo em você? Amém, tem umas corajosas ali, glória a Deus. Então, se eu puder dar um tema para a nossa mensagem, é para viver um novo tempo. É necessário um novo você. Olha para sua amiga e diz, um novo você. Para um novo tempo. Agora diga, ai. Essa mensagem você não vai ouvir com uma pá. Sabe quando a gente ouve uma mensagem com uma pá? A gente vai pegando a mensagem e vai jogando para o lado. A gente vai identificando as outras pessoas, menos a gente. Não, essa mensagem é para você ouvir com uma estaca afiada e fincando em você. É em você, é sobre mim e sobre você. E antes de ministrar essa mensagem, quero dizer para você que ela primeiro foi pregada em mim. A autoridade de um pregador está na pregação que ele primeiro foi pregado. Então pode ter certeza que primeiro o Senhor me esmagou, primeiro bateu em mim, primeiro doeu em mim. Como eu não vou apanhar sozinha, eis-me aqui para a gente fazer isso juntas como igreja, não é? Mas não se preocupem, a Angel depois vem aqui com toda doçura, né? Costurar tudo, amém? O Senhor, eu não queria ministrar essa palavra, eu queria ministrar uma palavra que a gente pudesse chorar, se quebrantar, lembrar das promessas do Senhor, queria muito, mas o Senhor não permitiu. E eu sei que é a preparação do odre para receber tudo que nós ainda vamos receber no decorrer desse dia. Deus ainda tem coisas lindas para fazer no decorrer desse dia. Meu Deus, a Demétria vai chegar fechando, derramando unção, óleo. Como vai estar esse odre para receber o que o céu ele vai fazer? Há uma preparação. E Deus está fazendo tudo isso na sua vida porque há uma preparação do céu sobre as nossas vidas. Sabe, mulheres, muitas vezes nós clamamos pelo novo de Deus, mas nós insistimos a mantermos velhos hábitos. Sabe, certa vez eu disse, Senhor, eu quero viver algo novo contigo.
Eu quero viver um novo tempo, eu quero viver algo novo, Senhor. Parece que está na mesma mesmice, parece que é a mesma coisa. É ou não é? Alguém já passou por isso? Parece que, sabe, eu estou vivendo as mesmas coisas ao mesmo tempo. Sabe o que o Senhor disse comigo? Se você quer algo novo, filha, faça algo novo. Viva algo novo, diferente. Há uma reação no céu quando nós fazemos algo novo. Eu me lembro quando o Senhor me disse isso foi o ano passado. E eu comecei a fazer um jejum que eu nunca tinha feito. Eu não vou falar para vocês para não correr o risco de me vangloriar de alguma forma. Mas eu fiz um jejum que eu nunca tinha feito. Era algo novo. E ali foi uma experiência incrível com o Senhor. Então eu te convido, se você quer viver algo novo com o céu, renuncie a algo novo. Faça uma entrega nova, diferente. Faça um posicionamento novo, diferente. Seja diferente. Sempre que o céu te chamar para viver algo novo, você está tendo uma oportunidade. Então viva diferente. Aproveite essa oportunidade para ser diferente, para perdoar diferente, para se amadurecer ainda diferente, para falar diferente, para se mover diferente. É uma oportunidade do céu. Então nós temos a tendência de querer algo novo, mas nós queremos nos manter velhas, com o mesmo padrão, com o mesmo formato, do mesmo jeito. Sinto muito, gente, eu sei que nós brasileiras, nós queremos dar um jeitinho em tudo, mas no céu não se dá jeitinho. O jeitinho do céu se chama renúncia, entrega, obediência, transformação. Então hoje Deus ele vai pegar esse odre que sou eu e você, e Ele vai nos moldar para que a gente possa reter o que o céu está liberando sobre nós. Porque muito que eu tenho visto, sabe o que é? Deus ele tem liberado coisas novas, coisas lindas nas nossas vidas. Deus tem derramado uma nova unção. Gente, o que Deus ele faz aqui no Brasil, vocês não estão entendendo, é algo fora do normal. Talvez vocês só vão perceber isso se um dia vocês morarem fora. Vocês não têm noção da janela de favor que o céu libera sobre o Brasil. Do mesmo jeito que cresce tudo de ruim que dizem sobre o Brasil, a unção aumenta, a presença aumenta. Oh meu Deus, se você soubesse o privilégio que você tem de viver aqui, você não se posicionaria dessa forma, você mergulharia mais profundo. É um privilégio. Os olhos das nações estão aqui. Eu não sei se vocês sabem, nós somos uma igreja brasileira lá em Dallas, mas nós somos um campus de uma igreja americana. E eu quero que você escute muito isso, mulher brasileira. E chegou um tempo na nossa igreja americana que o nosso pastor americano nos procurou e disse: abra um campus brasileiro, porque Deus me falou que o avivamento desta terra, da América, dos Estados Unidos, vai começar através dos latinos, dos brasileiros. Ei, nós somos brasileiras, nós temos a brasa, brasileiro significa brasa, nós tocamos fogo onde a gente passa, mas nós precisamos reter. Nós precisamos ser esse ambiente que nós vamos reter. Isso não vai simplesmente receber e sair e ficar como se nada tivesse acontecido. É necessário nós mantermos a chama, mantermos o fogo, mantermos a unção. Por isso há uma preparação para um novo tempo de Deus. Você não pode viver o novo tempo de Deus sendo a mesma pessoa. Você não pode, minha irmã. Você não pode, nem eu, nem você. Sabe, esses dias... Eu tenho um filho de 15 anos, né? Acabou de fazer 15 anos o Noah, meu primogênito. E aí lá em casa a gente dá consequências quando eles fazem algo que não é para ser feito, né? Algo que é errado. Eu não sei como é na sua casa, lá em casa a gente dá consequência. E a consequência para o Noah foi ficar um mês sem ficar no videogame dele. Meu Deus, tira o videogame de um adolescente, o mundo se acaba. Meu Deus, vou me matar num pé de coentro. Ele estava nesse drama assim, sabe? Vou me matar num pé de coentro, mãe, pelo amor de Deus, não faça isso comigo. Me dê uma surra, mãe. Me dê uma surra, mas não tira meu videogame. Eu disse, é o videogame que eu vou tirar. E eu me lembro que se passaram 2 longos dias, era um mês. 2 longos dias, lá vem o Noah. Mãe, já estou pronto, já estou arrependido. Por favor, me dá meu videogame de volta. Quando ele falou aquilo, eu falei, filho, ainda faltam 30 dias. Está no 2º dia ainda. Mas sabe o que você pode fazer, filho? Eu preciso ver em você frutos dignos de arrependimento e de mudança.
se eu ver frutos dignos de arrependimento e mudança, quem sabe assim você acelera esse processo. E na mesma hora o Espírito Santo falou comigo: minha irmã, se você realmente diz que você mudou, e você quer muitas vezes acelerar o seu processo, onde estão os teus frutos? Começa a frutificar com a transformação. Quem sabe assim você acelera esse processo de ser mudada a tua estação. Talvez nós estamos vivendo estações repetitivas, vivendo a mesma coisa, porque nós ainda não temos frutos de uma transformação. De alguém que realmente recebeu algo de Deus, foi tocado por Deus e foi transformada. E é nesse sentido que nós iremos falar aqui essa noite. Então eu trouxe algumas ferramentas para mim e para você, de como nós sermos novas, para manter em nós aquilo que Deus está fazendo. Amém? A primeira, se você quiser anotar, o primeiro ponto é: por favor, não perca a sensibilidade do Espírito Santo. Em Hebreus 3:15, eu vou ler rapidamente só para você anotar. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E o meu pedido aqui essa tarde para vocês é: cuidado, não endureça o seu coração, não perca a sensibilidade ao Espírito Santo. Sabe, mulheres, coisa mais dolorosa é perceber que alguém perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Você conhece alguém assim? Talvez seja você, né? Recentemente eu conversei com uma pessoa que já tem anos de igreja. Anos de igreja, de teologia, de mestrado, do que você imaginar. Essa pessoa já foi criada dentro da igreja. E eu estava conversando com ela e eu percebia que essa pessoa tinha atitudes de uma pessoa que perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. E eu tentava convencer essa pessoa de toda forma, mostrando como ela estava agindo, mostrando como ela estava fazendo. E, gente, sabe quando você fala e a pessoa diz: não é bem assim, não é assim. Começa a debater o que você está falando, e ali o Espírito Santo disse: filha, essa pessoa já perdeu a sensibilidade a mim. Você não vai conseguir convencê-la, porque nem eu estou conseguindo convencê-la. Então, para de lutar contra isso. Você entende? Talvez nós não percebemos. Nós estamos dentro da igreja. Nós até pregamos. Eu sou a voluntária que chego primeiro e saio por último. Ah, meu Deus, eu estou com o microfone na mão. Eu sou do louvor, eu sou a pregadora. Eu não sei o que você é, mas eu sei o que Deus ele vai fazer conosco aqui essa noite. Talvez você carregue tantos títulos, mas pouca transformação. Diga ai. Continuo? Amém. Vocês deixaram. Você entende? Nós corremos o risco de perder a sensibilidade ao Espírito Santo a tal ponto de não percebermos como nós temos agido. Talvez os seus filhos, seu marido, eles têm sinalizado para você. Mas muitas vezes nós não conseguimos perceber por causa da sensibilidade que perdemos ao Espírito Santo. E eu trouxe alguns sinais de que nós perdemos a sensibilidade ao Espírito Santo. E talvez você vá se identificando com esses sinais. Você quer saber se você perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo? É quando existe em mim e você raízes de orgulho. Quando os meus ouvidos e os seus ouvidos se fecham para correção. Quer saber alguém que está insensível? Quando alguém vai te corrigir e seu coração logo fecha para correção. E os seus olhos olham para o quê? Para os erros daquela pessoa que está te alertando a ser corrigido. Quando os conselhos para a sua transformação se transformam em afrontas para você. Sabe quando alguém vai te aconselhar que você precisa ser transformado e você vê aquele conselho como afronta? Você perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Quando em sua defesa você coloca adjetivos nas pessoas que estão te corrigindo. Você começa a procurar na outra pessoa os erros dela para fazer o que? Uma arma de defesa para você. Você perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo.
Quando tentam te conduzir ao arrependimento e você se vitimiza. Você faz igual aquele paralítico que estava há anos em frente ao tanque de Betesda. Jesus chega para ele e diz: tu quer ser curado? Aí ele diz: não tem quem me bote lá para ser curado. Eu ia dizer: é o quê? Eu quero ser curado, é agora mesmo. Nós sempre procuramos dar desculpas e nos colocar no lugar de vítima. Nós estamos perdendo a sensibilidade ao Espírito Santo. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado. Quando você não assume que é orgulhoso. Quando você não aceita repreensão. Quando você tem dificuldade de se humilhar. E quando você se ofende. Quando você é humilhado. Quando você acha que não precisa pedir perdão. Porque você só olha para o erro do outro. Deixa eu te dizer, o mais maduro é o que se arrepende primeiro. O mais quebrantado e transformado e tocado pelo Senhor é o que se arrepende e pede perdão primeiro, sem se importar com quem está certo ou com quem está errado. Sabe por quê? Porque você tem convicção que dos pecadores você é maior e você recebeu a graça de Cristo de ser perdoada, aceita por Ele. Então quem sou eu? Quem é você para não perdoar o outro? Quem somos nós? Os maridos de vocês me mandaram o Pix para eu falar sobre isso, tá bom? Depois vocês conversam com eles. Os próprios maridos. Você perdoa facilmente qualquer pessoa, mas o teu marido, se ele fizer um A com você, fica 2, 3 semanas sem falar, com a cara emburrada pela casa, você perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Porque se você tem sensibilidade ao Espírito Santo, você sabe que o sol não pode raiar sem vocês terem se resolvido. Minha irmã, me perdoe, mas o meu evangelho ainda é da cruz e vai permanecer até que ele venha. E a minha Bíblia diz que se você quer me seguir, pegue a sua cruz. Carregue a sua cruz e venha após mim. O grande problema da igreja no geral é que nós queremos viver um evangelho sem cruz. Nós só queremos viver um evangelho de oba-oba, de dá-me-dá. Quando o evangelho é mais sobre entrega, sobre se render, sobre renúncia, sobre obediência. Então nós vamos precisar, em nome do Senhor Jesus, fazer uma análise pessoal. Será que você perdeu? Você perdeu a sensibilidade ao Espírito Santo a tal ponto que você não é mais sensível à sua presença. Você não mais é sensível ao quebrantamento que o céu está tentando fazer em você. Você não tem mais tido sensibilidade com a forma que você fala com as pessoas. Sabe, esses dias, alguns dias atrás, eu fui ríspida com o meu filho. E quando eu fui ríspida, eu percebi que eu fui ríspida, ele ficou olhando para mim. E eu saí. Eu sou a mãe e eu posso tudo. Saí. Quando eu saí, o Espírito Santo falou comigo: filha, cuidado para não perder a sensibilidade do meu espírito. Eu não falaria assim. Tenha cuidado. Sabe o que eu fiz? Dei a meia volta. Filho, me perdoa, a mamãe foi ríspida com você. Eu não devia ter falado dessa forma. Eu não podia ter sido grosseira dessa forma. Me perdoa. Sabe, mulheres, você precisa ter essa sensibilidade ao Espírito Santo, de como você trata as pessoas. Ah, meu Deus, o que eu tenho orado, Senhor, não me permite perder a sensibilidade ao Teu Espírito, porque eu tenho ouvido tantas coisas e os dias são maus. Eu tenho ouvido tantas coisas, então você precisa ser sensível ao Espírito Santo e saber que todos podem estar fazendo isso, mas tu não. Timóteo, se mantém sóbrio, íntegro, se mantém no fundamento que é Cristo, mesmo que todos estejam fazendo, porque quando você vê todo mundo fazendo, você começa a achar que é normal. Deixa eu te dizer, tem muita gente fazendo o que não é normal, mas por ser muita gente fazendo, você acha que é normal. Tenha sensibilidade ao Espírito Santo e Ele mesmo, Ele vai te falar. Sabe o que não é normal para mim? Uma pessoa, para subir nesse altar, cobrar um valor extremo de oferta. Estipular a oferta antes de vir ministrar. Sabe o que não é normal para mim? É um monte de pedido de contrato. Que se vem contrato e dizendo, eu preciso disso. Ei, deixa eu te dizer. Jesus, Ele não tinha onde recostar a cabeça. Deixa eu te dizer.
você perder a sensibilidade do Espírito Santo, e eu vejo muitos amigos ministeriais fazendo isso, sabe o que você faz? Você faz a mesma coisa. Mas a sensibilidade que eu tenho ao Espírito Santo, ele diz: filha, a rota é outra. Tu não, Timóteo. Então o Senhor, ele vai muitas vezes te levar para essa estação, minha irmã. Tu não. Por isso a necessidade. Ai, meu amor, te amo. Por isso a necessidade de não perder a sensibilidade do Espírito Santo. Por favor, não perca a sensibilidade a Ele. Porque se você perder a sensibilidade a Ele, você perde a presença. E quando nós perdemos a presença do Senhor, deixa eu te dizer, você não morre quando você é ofendido. Você não morre quando você está vivendo uma estação de esterilidade. Você não morre quando as pessoas te criticam. Você não morre quando você perde tudo exteriormente. Você morre quando você perde a presença do Senhor. Você morre quando perde a presença. E o indício de que você está perdendo a presença é quando você perde a sensibilidade ao Espírito Santo. Então deixa o Senhor sondar o teu coração. E o Espírito Santo, ele acessa até aquilo que é inacessível. Deixa o Senhor, ele sondar o teu coração e te mostrar qualquer esfera que você tenha perdido a sensibilidade. Talvez você perdeu no casamento, no relacionamento, no seu relacionamento com Deus também, com as pessoas. Eu não sei como você trata as pessoas, a sua casa, eu não sei, mas os seus filhos e seu marido sabem. Depois pergunta a eles. Você precisa estar sensível ao Espírito Santo. Você precisa ser nova. E o Senhor quer reativar a tua sensibilidade. Todos os dias, quando eu acordo, eu abro os meus olhos, eu faço a oração de Davi. Vê se há algo em mim, Senhor, que não te agrade, Pai. Mas só não tira a tua presença de mim. Nós podemos correr o risco de funcionar sem a presença de Deus. E coisa mais triste é você viver essa estação. Você sabe fazer, mas você não flui. Nós precisamos estar cheias da presença do Senhor. Nós precisamos voltar a ter sensibilidade ao Espírito Santo. Amém? Segundo ponto. Não se esconda em capas de espiritualidade. Sabe, em 2 Reis 5:1 fala sobre a história de Naamã, o comandante do exército, o rei da Síria. Esse homem era muito conhecido. Se você não sabe, ele estava à frente da batalha e ele usava uma armadura diferenciada. Onde ele ia, sabiam que era ele que estava ali. Ele era muito conhecido porque através dele o seu Senhor havia ganhado muitas e muitas batalhas. Só que o que eles não sabiam é que quando Naamã chegava em casa e ele tirava as suas armaduras, debaixo das armaduras havia lepra. E lepra naquela época era incurável. E as pessoas que tinham lepra, elas precisavam morar numa rua, num lugar que só tinha os leprosos. E Naamã, ele não colocava em exposição essa lepra. Mas lá em casa, diga ai. Lá em casa todo mundo sabia que era leproso. Muitas vezes nós nos escondemos nas nossas capas de espiritualidade. Nas nossas armaduras, nós não permitimos que as pessoas realmente saibam de fora, né? Realmente saibam quem nós somos por dentro. Mas lá em casa nós temos a tendência de transbordar o nosso pior, as nossas lepras espirituais. E a lepra, ela é uma doença que tira o que? A sensibilidade. Você não sente. Talvez lá em casa existe uma escrava, como existiu na época de Naamã, que ela apontou para ele e disse: se tu conheces um profeta, tu serias curado. Talvez lá na tua casa existe alguém que está apontando o caminho da cura, mas você está tão insensível que você não percebe que o que você chama de afronta são conselhos do céu te levando para o caminho da sensibilidade e da cura novamente. Você entende? Então você não pode mais se esconder nessas capas de espiritualidade, porque Deus, ele não cura ninguém que é fake.
Deus cura mulheres rendidas, quebradas, que expõem suas vulnerabilidades para Ele e para pessoas confiáveis. Deus, Ele não cura aquilo que a gente esconde. Nós precisamos nos expor diante de Deus. Por que tanta vergonha, gente, se Ele conhece tudo em nós? Salmos diz assim: Tu me fez desde o ventre da minha mãe, me teceste, cada parte Tu criaste. Porque nós queremos nos esconder de Deus e do mundo. Minhas irmãs, nós estamos entrando numa estação que Deus, Ele quer fazer algo novo, mas sempre será de dentro para fora. Sempre será do lado de dentro. O problema é que a gente quer, vai largar minhas tendas, vou transbordar para o lado direito, para o esquerdo, vamos junto. Mas sempre existe o quê? Um fincar das estacas primeiro. Sempre vai existir o quê? O fundamento primeiro. Porque se não tiver fundamento primeiro, nós vamos ser igual aquela casa que bate o quê? Uma tempestade para as duas casas. E a casa que estava sem ser firmada na rocha, ela ficou o quê? Foi levada, destruída. Deus trabalha nos fundamentos primeiro, minha irmã. E os fundamentos sempre será de dentro de você e dentro na sua casa. O que é que o céu tem apontado que precisa dessa transformação? De dentro para cá, para fora. Nós precisamos dessa transformação. Em nome do Senhor Jesus. Você lembra do endemoniado de Gadarena, aquele homem que vivia ali endemoniado por tantos anos? Ele era cometido a uma legião de demônios. Ele vivia acorrentado em frente à tumba. Todo mundo sabia que ele era um endemoniado. Endemoniado. Todos passavam por lá, já tinham tentado de tudo para esse homem ser curado, liberto, e nada acontecia. Mas teve um dia que ele encontrou Jesus, o mesmo Jesus que está aqui essa noite, que pode transformar um endemoniado num curado, que pode transformar a minha vida e a sua vida, que pode te transformar da água para o vinho. Teve um dia que esse homem encontrou com Jesus. Jesus libertou aquele homem, ele foi liberto para a glória do Senhor. Sabe o que acontece? Ele diz agora, Jesus ia ir ministrar em outros lugares, a multidão ia atrás de Jesus. E esse homem vendo isso, ele foi tocado pelo Senhor, ele foi liberto, igual eu e você. Sabe quando nós somos libertos e tocados pelo Senhor, o que é que a gente faz? Vou servir o Senhor, eu vou seguir Ele, eu vou servi-lo, eu vou dar tudo do melhor, agora eu vou fazer isso. Sabe o que Jesus diz? E está dizendo para mim e para você. O que disse aquele endemoniado, quando ele disse, Senhor, deixa eu te seguir. Jesus olhou para ele e disse, volta para a tua casa. Vai para os teus e mostra para eles tudo que eu fiz. Sabe por quê, minha irmã? Sempre será de dentro para fora. Talvez a família daquele homem, a esposa, os filhos, não sei se ele tinha, a Bíblia não relata, mas talvez ele só conhecia o pior daquele homem. Só conhecia aquele homem sem ter tido um encontro com Cristo. Talvez a tua casa só conheça o teu pior, mesmo você dizendo que teve um encontro com Cristo. Sabe por que eu digo dizendo? Porque quando você diz que teve um encontro com Ele, você não tem fruto de transformação, é só o que você diz. É apenas falácia. Suas palavras não têm autoridade. Deixa eu te dizer, você que tem filhos, você pode passar o dia dando um sermão para ele. Pregar dia e noite, fazer devocional com ele, fazer tudo bem bonitinho, como manda, né? Como manda o manual. Mas se ele não vê frutos em você, do que você vive, as suas e as minhas palavras serão apenas falácia. Essa geração, minha irmã, dos nossos filhos, eles realmente precisam ver para crer. Eu digo que é a geração de Tomé. Só precisam ver para crer, para tocar. Eles precisam tocar. Eles precisam ver se esse Jesus, ele realmente transforma através de quê? Da sua e da minha transformação. Eles precisam ver se esse Jesus realmente existe através da sua vida. Da minha vida, eles precisam ver se o perdão de Jesus realmente também pode perdoá-lo a partir da forma que você perdoa as pessoas. Nós precisamos entender que sempre será de dentro para fora. A tua casa precisa experimentar do que todo mundo aqui na igreja experimenta. Porque na igreja, nós somos tão santas,
tão lindas, maravilhosas, falamos tão manso, servimos tanto. Chegamos na conferência, a Rafa me disse, estão aqui desde ontem orando, jejuaram o mês inteiro. Mas quando chega em casa, o marido diz, faz uma comida para mim. A irmã diz, vocês não. A irmã diz, eu sou lá tua empregada. Sou tua empregada. Minha irmã, as irmãs estão rindo de nervoso, né? Eu sei. Você entende a contradição? Você não pode ser duas pessoas, não tem como sustentar essas duas pessoas. É cansativo, é árduo, não tem como sustentar. Se Deus ele te tocou, tu é transformada. Da água para o vinho. Nós precisamos dessa transformação com urgência. Precisamos carregar frutos de transformação em nome do Senhor Jesus. Deus ele está fazendo algo novo e Ele quer incluir a tua casa. E talvez você seja a ponte para aquilo que Ele quer fazer. É através de você, primeiro em você, minha irmã. Primeiro em você, depois através de você. Então deixa Deus ele te escavar aqui essa tarde. Deixa o Senhor te escavar, porque Ele quer plantar algo lindo, que para florescer precisa de um terro, de uma terra sólida, sabe? De uma terra purificada, para poder frutificar. Então deixa o Senhor te escavar. Eu sinto a impressão no meu coração que o Senhor vai fazer muitas restaurações em seus lares. E muitas vezes você acha que é pesado, porque parece que é só você entendendo o que o céu está dizendo. Mas deixa eu te dizer, é um privilégio que o céu te deu, de despertar primeiro, de ser tocada primeiro, de ser esse canal que vai transbordar os rios de Deus dentro da sua casa. Por isso esteja atenta e não perca a sensibilidade, porque você corre o risco de se amargurar. Porque você não vê a transformação no ambiente, você começa o quê? A se amargurar. Então não perca a sensibilidade. O terceiro ponto é, rompa o ciclo da ferida. Eu também sou pastora local e eu amo isso. E eu converso com as irmãs, aconselho. E tem uma irmã específica, que eu já cuido dela já faz alguns anos. Gente, e todo mês é o mesmo problema. É a mesma coisa. Teve um dia que eu disse, mulher, vamos entrar em uns novos problemas? Vamos, porque esse aí eu já dei as soluções. Eu já aconselhei. Mas a pessoa não muda. Então vamos entrar em novos problemas. Você vai precisar romper esse ciclo de ferida na sua vida. Existem mulheres que entram numa roda de hamster. Sabe o hamster quando entra naquela bolinha? Ele entra e dali ele corre e não chega em canto nenhum e volta sempre para o mesmo lugar. Existem pessoas que estão até acostumadas com esse ambiente. Por isso que elas não querem novos problemas, porque esse aqui já está confortável demais. E elas ficam naquele ciclo da ferida. Sabe, a mulher do fluxo de sangue, você pode conferir em Lucas 8. Também pode conferir em Marcos 5, do 25 ao 34. Todo mundo conhece, para não precisar ler, a história da mulher do fluxo de sangue? Eita, muita gente não. Gente, vamos voltar para a escola bíblica. Vou ter que ler. Certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera na mão de vários médicos, tendo gastado tudo o que possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ela ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na capa dele. Porque dizia, se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem tocou a minha capa? Responderam os seus discípulos, o Senhor não está vendo a multidão? A multidão te aperta e ainda pergunta, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher,
atemorizada e tremendo, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Aleluia. Essa mulher, ela vivia há 12 anos com esse fluxo de sangue. Era uma hemorragia. E naquela época, quem tinha fluxo de sangue tinha que ficar separado do ambiente. Ela não podia ter contato com ninguém, porque ela era uma mulher impura. Então, se ela fosse casada e ela tivesse as nossas normas mensais, ela tinha que ficar num quarto só dela, a cama só dela, os lençóis só dela, não tinha contato. Ela era como uma mulher impura. Então, fica imaginando essa mulher, 12 anos, carregando esse adjetivo: impura, rejeitada, excluída. Vai morrer só. Vai morrer desse jeito. 12 anos, já gastou tudo. Já gastou tudo que tinha, já tentou de tudo. Vai morrer assim. Ou seja, essa mulher vivia o quê? Num ciclo. Entrava ano, saía ano. E aquela mulher vivia na mesma estação, do mesmo jeito. Não sei se você já viveu uma estação assim, mas eu também já vivi. É uma estação dolorosa, desafiadora. Você olha o ambiente, só vê dor, não vê fruto algum. Só vê deserto, não tem uma aguinha para saciar no deserto. E essa mulher estava vivendo essa estação, esse ciclo de ferida. E eu fico imaginando o que ela ouvia. Como ela sabia o que ela carregava, a doença que ela carregava. Ela ouvia talvez o que você ouve. Não tem jeito para você. Eu não sei se você já ouviu isso. Mas no início do meu casamento, eu era como essa mulher de fluxo de sangue. Não era sangue que jorrava das minhas partes íntimas, mas era sangue que jorrava das minhas feridas. E quando você está ferido, você sangra em cima de todo mundo. E eu sangrava em cima do meu esposo. Até que teve um dia que ele disse: eu acho que não tem jeito pra gente. Eu acho que não tem jeito pra você. E aquelas palavras, elas entraram no meu coração. Graças a Deus, naquela época, como eu tinha uma sensibilidade ao Espírito Santo, ela não, que eu ensinei para vocês, ela não voltou de volta para o meu marido procurando defeitos nele. Ela entrou como uma faca afiada, como uma estaca no meu coração. E ali eu percebi que eu precisava curar aquela ferida, para estancar e parar de sangrar em cima do meu casamento. Você entende isso? Você vai romper o ciclo da ferida quando você entender que você precisa dessa transformação, dessa cura. Esse ciclo ele vai ser estancado e rompido quando você entender que a transformação começa a partir de você. E essa mulher, ela decidiu parar de ouvir tudo que ela ouvia. Por isso, muito cuidado com o que você ouve. Com as mesas que você tem assentado, com as pessoas que não carregam a presença do Senhor, que você tem se aconselhado. Tenha muito cuidado. As palavras, elas criam, como nós aprendemos essa noite. Deus, através da sua palavra, criou todas as coisas. Então, as palavras, elas criam. Então, se você ouve conselhos de pessoas erradas, que não são carregadas de Cristo, você está sendo aconselhada de forma errada. Então, por isso, pare de ouvir qualquer pessoa. Tenha conselheiros sábios. Tenha pessoas curadas para te aconselhar. Em nome do Senhor Jesus. E eu quero te dizer, você precisa sim de pessoas. Nós precisamos sim. Porque pessoas são chaves de Deus na nossa vida. Eu sei que talvez você subiu barreiras na sua vida para se proteger, porque já foi muito ferido em relacionamentos. Eu sei que relacionamentos ferem, mas eu também tenho convicção, porque eu vivi isso, que relacionamentos também curam. Você precisa tirar a sua barreira de proteção, estender a mesa para pessoas curadas que vão ter ali a agulha e a linha para costurar o seu coração. Essas pessoas têm autoridade, elas têm a presença, elas carregam os conselhos do céu. Você precisa ouvir essas pessoas. E essa mulher, a Bíblia não conta, mas eu tenho para mim, que ela ouviu em algum lugar que Jesus curava, gente. Ela ouviu porque ela tinha tanta convicção aqui, ela disse: se eu só tocar ele, eu vou ser curada. Então ela parou de ouvir sua dor,
Você vai precisar parar de ouvir sua dor. Gente, nesses tempos que a gente tem andado, me perdoa as psicólogas, olha, não tenho nada contra, tá? Deixo bem claro aqui, inclusive, eu renunciei à psicologia que o Senhor me pediu, eu comecei a faculdade e é algo que eu amo, mas tem uma linha de psicologia. Ai, Senhor, me guarda. Gente, por favor, me entendam. Que faz você viver aquela dor o tempo inteiro, gente. Quando o Senhor nos chama para romper aquela dor, deixar o meu passado. Tem gente que está virando criança de novo, entrando no útero da mãe. Para viver aquela dor, nós precisamos romper com a dor. Parar de viver um ciclo vicioso de ferida e usar isso como desculpa de que eu sou ferida, de que eu sou ofendida, de que me machucaram no passado, que no ventre eu fui rejeitada. Ei, o Senhor te chama para um novo nível. Em nome de Jesus. Somos chamadas para parar de mimimi. Gente, bateu, chorou, caiu, chorou, se ajoelhou, se arrependeu, se levantou, bora. Bora! Você entende? Essa mulher, ela decidiu, eu estou nesse ciclo há 12 anos. Eu cansei. Hoje é o dia de você dizer, eu cansei dessa ferida, eu cansei desse deserto, eu cansei dessa estação, eu cansei. E agora eu vou levantar com a única verdade que eu ouvi um dia, Jesus vai me curar. Jesus vai me transformar. Vocês têm noção da coragem que essa mulher teve para romper esse ciclo? É a mesma coragem que você vai ter que romper o ciclo que você está vivendo aqui até hoje. Ela foi muito corajosa porque ela poderia ser apedrejada até a morte. Eu tenho para mim que aquela mulher, todo mundo sabia que naquela casa morava aquela mulher que era uma mulher impura. Talvez as pessoas olhem para você e digam, ixi, lá vai fulana. Meu Deus, é tão amarga. Ixi, fala com ela não, vice. Nem se relaciona com ela, porque dela só flui ferida, ofensa, crítica. Eu não sei o que as pessoas falam quando olham para você e você já tem essas palavras como a tua identidade, mas algo vai acontecer essa noite. A Bíblia diz que essa mulher teve coragem, que ela arriscou a sua vida. Você vai precisar arriscar algumas coisas para esse novo tempo que Deus ele vai fazer na sua e na minha vida. Você vai precisar arriscar até as coisas que você está habituada. Muitos ciclos, relacionamentos, você vai precisar cancelar, romper, para ir para esse novo tempo de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Essa mulher, ela teve uma coragem e ela saiu daquele ambiente da dor. A Bíblia diz que tinha uma multidão, e eu gostaria que você pudesse entrar na história comigo. Tinha uma multidão que apertava Jesus, que tocava Ele. E essa mulher, eu fico imaginando que ela foi o quê? Engatinhando para tocar Ele, porque ela não podia ser vista. Ela não podia ser vista. Lembra? Vestida com as nossas armaduras, se escondendo. Ela não podia ser vista e ela vai ali e toca Jesus. Quando ela toca, ela é o quê? Imediatamente curada. A Bíblia diz, ela foi imediatamente curada. E aqui há uma interrogação, será que a gente já tocou Jesus? Será que eu e você tocamos Jesus? Porque ainda não estamos curadas. Ainda não temos frutos de cura. Toda a Bíblia que eu leio, todas as pessoas que encontraram Jesus foram curadas e transformadas do dia para a noite. Nossa vida não pode colocar em dúvida se nós tivemos um toque do Senhor. Você entende? Alguém entendeu isso? A minha vida e a sua vida não pode colocar dúvida nas pessoas de que se nós realmente tivemos um encontro com Cristo, tem que ser explícito no falar, no ouvir, no movimentar, no sentar. Ei, quando você sentar numa mesa de fofoca, sabe que as pessoas vão entender e dizer se você foi tocada por Cristo? Não vamos fofocar não, porque ela não fofoca. A fofoca vai parar em você, porque você é uma mulher curada. Você é uma mulher madura, uma mulher sensível ao Espírito Santo. E uma mulher sensível ao Espírito Santo, ela tem temor
teimou de machucar o Espírito Santo, teimou que o Espírito Santo não encontre mais nela um ambiente para ele estar agradável. Por isso ela faz tudo para não perder a sua presença. Então, minha irmã, estabeleça um padrão. Através da vida que você diz que teve um encontro com Cristo. Então essa mulher tocou Jesus. Ela foi imediatamente curada. Quando ela foi imediatamente curada, algo acontece. Gente, eu já fiquei, acho que quando o Senhor me deu essa revelação, eu acho que uma semana perguntando a mesma coisa a Jesus. Jesus, tu és Deus. Tu sabia exatamente que tinha sido aquela mulher que te tocou. É ou não é, gente? Ele não sabe de todas as coisas? Para que o Senhor queria expor aquela mulher? Para que fazer que ela dissesse na frente de todo mundo que foi ela que te tocou, Jesus? E nada, Jesus não dizia. E eu perguntava a mesma coisa, a mesma coisa. Teve um dia que ele falou. E é isso que ele vai falar aqui para nós essa noite. O Senhor me disse, sabe por quê, filha? Porque até ali, todos conheciam aquela mulher como uma mulher ferida, como uma mulher que tinha impureza, como uma mulher rejeitada, como uma mulher excluída. Mas naquele momento eu apresentei aquela mulher como a minha filha. Por isso que ele disse, filha, 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 a tua fé te curou. Agora, filha, você não é mais impura, você não é mais rejeitada, você não é mais excluída, você não é mais uma mulher que não tem frutos. Agora você é curada, transformada. Eu te restituo a tua identidade, eu restituo quem você é, minha irmã. Não existe nada que o Senhor não pode fazer. Você só precisa não desistir de tocá-lo todos os dias. Ah, minha irmã, eu já vivi uma estação na minha vida que eu estava tão quebrada, e foi dela que nasceu o livro que eu apresentei vocês. Que eu olhava assim para mim e dizia, menino, não vai sobrar nada. Isso aqui pode levar, Senhor. Presta para nada. Nada. E o Senhor me dizia, filha, dos teus escombros eu vou te reconstruir. E dessa reconstrução eu vou reconstruir a muitos. E o Senhor te diz essa noite, filha, dos teus escombros eu vou te reconstruir. E da tua reconstrução eu vou reconstruir famílias, a tua casa, outras pessoas. Em nome de Jesus, toca o Senhor e tenha frutos de uma transformação que tocou Ele. Sabe o que o Senhor me dizia? Filha, toda mulher de Deus que eu vou usar, primeiro eu vou quebrar. Então o Senhor está te estruturando para receber a nova unção, a nova porção, o novo dele. Por isso que ele está trabalhando fortemente na estrutura, para não romper, porque o que ele tem para derramar é coisa linda do céu. Oh, vai alimentar a tua casa, vai trazer algo novo para o teu ambiente. Por isso que ele está tocando profundamente. Lembra? Unção, pressão, é um movimento da nova estrutura para um novo tempo. Então sabe o que eu percebo com essa mulher? Que doce presença. Deixa essa presença te tocar. Meu Deus. Sabe o que eu percebo nela? É que essa mulher não sangrou mais. Ali naquele encontro ela foi totalmente curada. Parou de sangrar, teve sua cura da sua enfermidade e recebeu a sua identidade de filha. Ou seja, ela teve evidências do encontro com Deus, identidade. E teve evidências da transformação, parou de sangrar. Quem está entendendo? Não tem como sermos as mesmas se nós tivermos tido um encontro com Cristo. Nosso encontro com Cristo tem que ser respaldado através da nossa identidade e através da nossa transformação. E essa transformação, quarto e último ponto, é extrema. A tal ponto que você vai precisar se conhecer de novo. A tal ponto que as pessoas vão precisar te conhecer de novo. Eu estou há alguns meses na história de Paulo,
na conversão de Saulo para Paulo. E, gente, que homem difícil, hein? Parece comigo e contigo. A conversão dele foi fácil, não. Tanto que o próprio Senhor teve que ter um encontro com ele face to face. E tão difícil que era. A Bíblia conta em Atos 9, se depois você quiser acompanhar, eu não vou ler que é extenso, mas depois eu te convido, sabe por quê? Porque o que eu libero aqui, as pastoras, tuas líderes, é a revelação que o Espírito Santo nos entregou. Mas essa revelação não está apenas para títulos. Ela é disponível para mim e para você. Sabe por quê? Porque o véu já foi rasgado de cima a baixo. E nós temos livre acesso à presença do Senhor. Ah, minha irmã, não fique confortável apenas de ouvir a palavra da gente aqui. Tenha a sua história com Deus. Que Deus ele vai fazer uma história com você. Tenha os seus memoriais de milagre, os seus memoriais de experiências com Deus, sabe? Essa semana antes de vir, a minha filha Zoe, de 10 aninhos, isso não estava no meu script, mas eu sei que Deus quer falar com alguém. Ela olhou para mim e disse: mamãe, como eu sei que Deus realmente existe? E eu olhei para ela e disse, eu ouvi a pergunta, mas eu perguntei de novo, para eu ter tempo de raciocinar o que eu ia dizer. Eu disse: como é, filha? Ela: não, mamãe, não, tudo bem. Não precisa mais responder. Eu disse: não, fala, mamãe quer responder, porque eu já tinha ouvido o que era. Mamãe quer responder. Eu sempre tenho o dia do filho e eu estava tendo o dia com ela. Te indico, tem um dia do filho com o seu filho, com a sua filha. O dia do filho único. Você vai perceber coisas que na movimentação você não percebe. A coisa mais preciosa que você pode dar a alguém é o seu tempo. Comece dentro de casa. Porque às vezes a gente dá tempo para todo mundo. Para tanta coisa, e aqui no Brasil, meu Deus, eu estava dizendo a Rafa, a agenda do Brasil é hard, viu? Eu não ia dar conta, não. A agenda do Brasil, todo dia tem uma coisa. Mas muitas vezes sua prioridade da sua casa, você está deixando para lá, para acompanhar a agenda, não. Pare para ouvir os da sua casa. Voltando, aí a Zoe disse: não precisa, mamãe. Eu: filha, a mamãe quer responder, pergunta. Ela: não precisa, porque agora já tem uma resposta. Em 1 minuto ela teve a resposta. Eu: qual é a resposta, filha? Porque, mamãe, quando eu quebrei o meu braço, ela teve, no início do ano, as duas sofreu um acidente muito sério. Nós estávamos no parque, ela quebrou o braço naquele monkey bar, eu não sei como chama aqui, mas é um brinquedo que você vai subindo assim. E ela caiu, como que chama? É monkey bar também aqui? Trepa? Pronto. Trepa. Lá é monkey bar, que é subindo igual macaco, barra de macaco. E aí, ela levou uma queda. E a fratura foi exposta, quebrou 3 ossos. Só chegou a Zoe com o braço balançando assim para mim, os ossos de fora, o sangue. E ali já chamaram a emergência, a ambulância, bombeiro. Pegaram a gente, levaram direto para o hospital. E ali a Zoe foi submetida a uma cirurgia de emergência que durou 7 horas. Foi um dia terrível. Outro dia, Rafa, me traz de novo, tá? Para eu pregar sobre isso. Por favor, gente, ela disse que vai trazer. E aí, gente, ela passou por essa cirurgia. No meio da cirurgia, a Zoe perdeu a pulsação do braço. Ou seja, precisou tirar uma veia aqui da perna, a mesma que faz safena, reconstruir uma veia para ela. Gente, foi um processão. Um processo grande. Ela podia ter perdido aquele braço, mas para a honra e glória do Senhor, ela está com o braço dela, está curada, o Senhor a curou. E ali, quando ela fez essa pergunta, ela disse: não, mamãe, não precisa responder, eu já tenho a resposta. E qual foi, filha? Mamãe, lembra que Deus, ele curou o meu braço? Só pode ter sido Deus, né, mamãe? Eu disse: com certeza, filha. Ou seja, minha irmã, um memorial construído. Você não pode viver das experiências das pessoas. Você precisa ter a sua própria experiência, sua própria revelação, seu próprio encontro, sua própria palavra, que eu digo que é o verbo que vai fazer você se movimentar, que vai fazer você parar, que vai fazer você fluir. Você precisa ter a palavra que Deus, ele te deu, para que você seja sustentada por essa palavra no dia que as tempestades quiserem te tirar dos trilhos. Você precisa ter uma palavra. Por isso, mergulhe nessa palavra, que ela é um alimento sólido. E a Bíblia conta em Atos 9 que Saulo estava ali com uma carta de autorização para matar todos os cristãos
ali em Damasco, em Jerusalém, ele estava com aquela carta de autorização, lá vai Saulo. Cheio de autoridade, que ele se achava, né? Parece com a gente. Ele se achava. Ele tinha muitos títulos, era um homem muito entendido, muito culto, muito inteligente, respeitado. Então ele tinha autorização para fazer isso. Mas a Bíblia diz que estava Paulo todo pomposo, no seu cavalo, indo matar os cristãos. Mas veio o quê? Veio Jesus. Veio Jesus no meio do caminho. O mesmo Jesus no meio desse caminho que se chama hoje, que vai nos encontrar aqui essa tarde. Veio Jesus no meio do caminho, derrubou Saulo do seu cavalo. Talvez hoje, essa tarde, o Senhor está te derrubando dos seus cavalos, que quer o quê? Tua segurança. Tudo aquilo que você colocava, todas as suas expectativas, que você se segurava. Minha irmã, quando Deus quer nos transformar, eu digo que Ele chega chutando a porta, chutando o balde, porque a transformação é o quê? Extrema. E lembra que eu disse no início, filha, você vai falar para mulheres maduras. Eu sinto como uma aceleração espiritual. E quando nós estamos o quê? Acelerando, se você não tiver alinhada, a aceleração faz o quê? Muitos acidentes, estraga muita coisa. Por isso que hoje o Senhor está nos alinhando, para que nós possamos ser aceleradas e nada ficar perdido no meio do caminho. Saulo tem ali com aquele encontro com o Senhor. E o Senhor diz, para de recalcitar contra os meus aguilhões. E o Senhor está nos dizendo essa tarde, para, mulher. Para de se ofender com a maneira que eu decidi te transformar. Para de se ofender com os processos que eu mesmo estou te colocando para você ser transformada. Ei, para de olhar para a dor e para a ofensa. É uma oportunidade que o céu está te dando para ser transformada. Para de recalcitrar contra os aguilhões. Aguilhão é uma ferramenta que o semeador ele usa para, sabe, cavalo, boi. Eles vão arando a terra na frente do semeador para ser uma terra fértil, para ser uma terra limpa, para ser plantada. E de repente, eles empacam no meio do caminho, não vai para frente, não vai para trás. Então, o semeador que ara a terra, ele pega o aguilhão, que é uma ferramenta que tem uma pontinha assim que fura. E ele faz assim, ó, só de leve. Só que tem alguns cavalos e bois que começam a chutar, a dar coice. É isso que significa recalcitar, lutar contra os aguilhões. Quando você sentir que o céu está te pressionando, que o céu está, sabe, esmagando você, que é o aguilhão de Deus, que está só dando sinalizações. A gente percebe, gente. Né? Vamos dar uma de sonsa não. A gente percebe que o Senhor está nos chamando para um novo tempo de cura, para um novo nível, para uma nova renúncia, para uma nova obediência. Aí a gente fala o quê? Dá uma de doida. Fica empacada no meio do caminho. Aí vem o Espírito Santo com toda a sua doçura e pim. É ou não é? Porque o Espírito Santo ele é doce, mas ele também é selvagem. Você entende? Para nossa transformação, como foi com Paulo, chegou derrubando tudo. O Senhor está nos chamando para esse tempo. E você está o quê? Recalcitrando contra os aguilhões, lutando contra os formatos de Deus. Deixa eu te dizer, para tu ser uma garota esperta, para de ser burra. Porque se você percebe que Deus está querendo fazer algo novo, está te trazendo para esse tempo, está te chacoalhando, e você fica lutando, tu vai se machucar mais ainda, mulher. O vaso, quando ele é de barro, maleável, nas mãos do oleiro, ele se rende logo. Mas quando ele é aquele que não quer se quebrar, ele é o quê? Ele é quebrado. Ou seja, de uma forma ou de outra, tu vai ser transformada. Você só precisa escolher a forma que menos dói. Então seja inteligente, fica a dica. Se renda logo, pare de lutar com os formatos de Deus. Sabe o que a Bíblia conta? Paulo fica cego, talvez essa seja o diagnóstico da tua cegueira espiritual. É o Senhor te levando para ver aquilo que Ele quer que você veja. Paulo fica cego, é levado ali, precisa de ajuda agora. Imagine, gente, Paulo, bam, bam, bam. Agora precisa de ajuda para se movimentar. Talvez Deus está fazendo isso com as irmãs.
que não gosta de pedir ajuda a ninguém. Ela é autossuficiente. Deixa eu dizer, isso é orgulho. Ela é autossuficiente, não precisa de nada nem ninguém. E sabe o que Deus está fazendo? Está fazendo tu precisar até da tua sogra. Diga aleluia! Até dela que tu disse, dela jamais. Estão se identificando, né? Eu sei. Ela não, Senhor. Não. Chega assim, demonia, só de pensar. Você entende? Talvez o Senhor está te levando até para depender de pessoas, para aquele... Olha, deixa eu te dizer, Deus sabe direitinho como quebrar a gente, não é? Deus sabe direitinho onde tocar para ser transformado. Então deixa Deus ele te tocar. Aí está ali Paulo precisando de todo mundo, na casa de quem? Do povo que ele estava perseguindo, gente. E de repente o Senhor fala com Ananias, Ananias, vai até lugar tal, que ali tem um homem que eu chamei para minha obra. Eu amo esse Deus que ele vê o que ninguém vê. Ananias olha para ele e diz, como se ele não soubesse, Jesus, tu sabe que quem está lá é Saulo. Aquele, Senhor, aquele que persegue a gente. Ele vai me matar, Senhor, ele está com autorização. Sabe quando as pessoas olham para você e te veem ainda com aquela identidade passada? Com Saulo estava sendo assim, aí o Senhor disse, vai lá, porque aquilo é instrumento para a minha honra e para a minha glória. É o mesmo Deus que está aqui essa tarde dizendo, eu vou ao teu encontro, porque tu és o instrumento meu, para a minha honra e para a minha glória. Você está percebendo uma coisa? A mulher foi ao encontro de Jesus de fluxo de sangue, dessa vez Jesus foi ao encontro de Paulo. Ele não vai faltar um encontro, ele vai até você. Porque tu és instrumento para a honra e para a glória do Senhor. Por isso que Ele está te transformando. A Bíblia diz que então Ananias vai lá, se encontra com Saulo. Sabe o que acontece? Saulo é batizado pelo Espírito Santo. E ele volta a ver. Ah, minha irmã, fique de pé do seu lugar, eu quero te dizer. O Espírito Santo vai te dar um batismo de renovo aqui essa tarde. Porque agora Ele veio até você. Porque você não tem mais força de ir até o encontro dEle como aquela mulher teve. Mas deixa eu te dizer, Ele não falta encontro. Quando Eva pecou e Adão, onde estava Deus? No fim do dia. Adão, onde estás? Ele não falta o encontro. Ele não falta um encontro. Aqui nós vemos um homem que depois de ser tocado pelo Senhor, foi batizado pelo Espírito. A Bíblia diz que ele foi batizado pelo Espírito. Você está entendendo? Quando nós somos tocados pelo Senhor, há um batismo, um novo batismo. Ele foi tocado, foi batizado e ele imediatamente fez o que? Começou a pregar. Se vocês seguindo os versículos ali no versículo 19b a 22, eu vou ler bem rapidinho. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos em Damasco e logo nas sinagogas proclamava Jesus. Gente, nos versículos atrás, ele estava cego, perdido, era alguém doente que perseguia os cristãos, foi tocado pelo Senhor. Foi transformado por Cristo. E agora está o quê? Pregando sobre Cristo. Eu sei que Deus tem processos específicos com cada um de nós. Específicos. Algumas, quando Ele toca, Ele vai te dizer o quê? Como diz Paulo endemoniado, volta para a tua casa. Outras, Ele vai dizer, começa a fazer o que eu te chamei para fazer, de todos os lados, dentro, fora, de todo jeito. E com Saulo foi assim. Quando você for tocada pelo Senhor, e essa é uma mensagem para a igreja no geral, quando você for tocada pelo Senhor, minha irmã, você não pode se sentir mais confortável de sentar o seu bumbumzinho domingo a domingo nessa cadeira e não fazer a obra do Senhor.
A Bíblia diz que a mulher samaritana encontrou com Jesus, foi saciada a sua sede, ela foi, voltou e ganhou toda uma cidade para Cristo, porque todos viam os frutos da sua transformação. Todas as pessoas precisam ver os frutos da sua transformação. Você não vai precisar nem falar. Deixa eu te dizer, eu sou desse lugar onde muitas vezes você não precisa nem pregar, porque a sua vida já prega. A sua vida já prega. Então essa noite o Senhor, algumas Ele quer renovar, algumas Ele quer curar, mas todas nós Ele quer encontrar. Se você sente que esse chamado para transformação é para você, eu te convido, vem aqui na frente. Não, eu quero gastar um tempo que eu tenho ainda 6 minutinhos para orar com você. Venha desesperada como aquela mulher que era tudo que ela tinha, que era tocar a Jesus, era tudo que ela tinha. Hoje é tudo que você tem, é tocar Jesus. E Ele está aqui essa noite, facinho. Ele vai estancar essa hemorragia de anos que corre sobre você e recorre sobre as outras pessoas. Ele vai estancar essa dor, essa ferida. Vai te curar completamente em nome do Senhor Jesus. Ele vai fazer esse odre tão novo que você vai precisar se conhecer de novo e as pessoas te conhecerem de novo. Deixa o Senhor te tocar aqui essa tarde em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que olhavam para Saulo e diziam: esse não era o perseguidor dos cristãos. E os outros diziam: não, agora Cristo perseguiu ele. Cristo está te perseguindo essa tarde, está no teu encontro e vai te transformar essa noite, em nome do Senhor Jesus. Jesus, essas são as tuas filhas aqui essa noite, Senhor. Nós estamos como aquela mulher, Senhor, que tinha um fluxo de sangue. Tudo que nós precisamos, Senhor, é te tocar aqui essa tarde. Jesus, deixa-nos te tocar, Senhor, porque o teu toque, Senhor, cura, transforma, liberta, restaura. O teu toque faz nova todas as coisas. O Senhor quer te fazer nova hoje, em nome do Senhor Jesus. E é esse toque que Ele está te trocando aqui essa noite, que vai te credibilizar. Você não vai mais precisar falar, minha filha, convencer as pessoas que você teve um toque do Senhor. Não, esse toque vai te credibilizar hoje. Vai ser explícita esse toque, essa transformação. Da água pro vinho, o Senhor te transforma hoje. Da água pro vinho, da água pro vinho, da água pro vinho. E libera um vinho novo sobre essa casa. Um novo tempo, um renovo do céu, um renovo do céu. Seja cheia do Espírito Santo. Ora marabala cheira narabás, você que ora em línguas, começa a orar em línguas. Você que ainda não ora, o Senhor te batiza essa tarde com renovo do céu, renovo do céu, renovo do céu, para selar essa transformação, selar esse odre. A presença sela esse odre, em nome de Jesus. Só quero a ti e nada mais. Começa a dizer: eu quero a ti, Jesus, eu quero a ti, Jesus.
desespero do seu coração, Senhor. Se eu apenas te tocar, tudo vai ser transformado, Senhor. Talvez o seu desespero seja como daquele homem que gritava: "Ó filho de Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Eu tô cansado desse processo, dessa dor, mas ó filho de Davi, cura-me, cura-me. Eu quero ser curada, eu quero ser transformada. Oh filho de Davi, clame ao Senhor, clame, Ele está aqui essa noite, em nome de Jesus." Eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Não perca essa presença, não seja telespectador. Deixa o Senhor te tocar, em nome de Jesus. Olhos em ti, nada mais me satisfaz. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. E à medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida em que te conheço mais, tudo perde o seu valor. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti. Há um batismo diferente aqui essa tarde. O Senhor quer batizar algumas de vocês com fome e sede da sua presença. Você se perdeu no meio do caminho. Seu coração já não arde mais como antigamente. A palavra, a Bíblia já não salta mais como antigamente. O Senhor está renovando o encontro. Se você é essa mulher, levante suas mãos. Isso. Deixa o Senhor renovar a fome e sede, o desespero pela presença. Sendo batizada com a suficiência de Cristo, a tal ponto que você só vai se satisfazer quando tiver encontro com Ele. Deixa o Senhor te batizar com fome e sede, desespero pela presença, porque tudo está na presença. Tudo que você precisa está na presença. Tudo é a presença do Senhor que faz todas as coisas. Em nome de Jesus, seja batizada com fome e sede, em nome de Jesus. Deixa o Senhor te batizar, não é ninguém que vai te tocar, é o mesmo Deus que tocou a Saulo, Ele vai te tocar aqui, em nome de Jesus.
Você já é uma mulher curada, mas te falta ousadia e coragem e intrepidez. Você é essa mulher, levanta suas mãos. Você sabe que Deus te chamou isso. Você já é curada, mas te falta ousadia, coragem e intrepidez. O céu te reveste agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Ousadia, ousadia, coragem, intrepidez. Todo espírito de intimidação, nós repreendemos agora. Você vai vencer o espírito de intimidação, avançando. O céu te chama para avançar, o céu te chama para correr, o céu te chama, se posicione. Foi Deus que te chamou. Seja batizada com coragem, 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 coragem. É Deus que te chamou, é Deus que te chamou. Coragem e ousadia, em nome de Jesus.
que o Senhor venha. Clamamos, Maranata, Jesus. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do seu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Ah, Espírito Santo de Deus. Ah, nós somos tuas. Tu és nosso, Senhor. A nossa vida é tua. Você pode dizer isso para Cristo. Jesus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Diga: eu quero fazer a tua vontade. Eu quero viver a tua vontade, ó Espírito Santo de Deus. Que saiamos deste lugar transformada, que saiamos deste lugar rompendo com as feridas, rompendo com o medo, rompendo com o passado. Nós queremos sair daqui, Senhor Jesus, cheias da autoridade, cheias do poder do Espírito Santo. Nós queremos, Senhor Jesus, sermos instrumentos, Senhor Jesus, de cura. Será que você consegue clamar e pedir isso? Eu quero, Senhor Jesus, que das minhas feridas curadas, das minhas cicatrizes, Senhor Jesus, eu seja levantada como autoridade, Senhor, para levar cura, para levar libertação. Oh, rabaxere candala, rabaxere candala. Ah, que ambiente profético nós estamos vivendo, minha irmã. Grave no seu coração o que você está vivendo com o Espírito Santo nessa tarde. Não saia daqui cética. Não saia daqui. Busque até tocar. Busque até encontrar. Obrigada, meu Deus, meu Espírito Santo, nosso Salvador, nosso amigo, nosso Rei. Nós te adoramos, te bendizemos e tomamos posse de cada palavra liberada do teu altar, em nome de Jesus. Quero te convidar, mulher que está aqui à frente, você voltar ao seu lugar como quem tem autoridade, como quem foi liberta, como quem foi curada, como quem teve a vida transformada nessa tarde. Oh, aleluia! Dê uma salva de palmas ao Espírito Santo.